Rádio Bandeirantes, estamos nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. Tempo de celebração, tempo de festejar, tempo de acarinhar. Eu sei bem que a maioria talvez não tenha assim tantos motivos para celebrar, tantos motivos para comemorar. Este ainda, queremos ou não, é um país em eterno desenvolvimento. Mas que tal a gente tentar pelo menos enxergar esse copo meio cheio? Vamos lá, o desemprego nunca foi tão baixo, a inflação está controlada, o PIB vai fechar com cerca de 3,5% de crescimento. Claro que o dólar está nas alturas e isso assusta. Claro que estamos também numa expectativa que me parece quase eterna de reforma tributária completada. Claro que também estamos sempre na torcida para que o funcionalismo público tenha os seus muitos privilégios melhor controlados. Claro que o governo também precisa saber como fazer sua lição de casa em relação aos seus muitos custos. Mas, convenhamos, a vida tem me ensinado a tentar pelo menos a fazer a minha parte. Acho que isso é o mais importante nesse momento. Jamais perder a disposição de primeiro tentar surpreender e, acima de tudo, acima de qualquer expectativa, fazer o seu melhor. Acho muito interessante que a gente possa estar nesta fase do ano com algumas reflexões interessantes. E eu gosto muito da ideia de que a gente possa começar o próximo ano tentando ter boas expectativas, tentando buscar objetivos que podem vir a ser muito bons para nós, mas que todos tenham a exata consciência daquilo que poderiam fazer, daquilo que tem capacidade de fazer, daquilo que está à sua altura em poder complementar e concluir. Isso vale muito para o futebol, é muito interessante, porque ontem o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, e a gente vai ter o Mário Bittencourt por aqui no programa ao longo dessa jornada, ele confirmou o técnico Mano Menezes para a temporada de 2025. E só faltava não concordar com esta permanência. Aliás, era uma alternativa, até porque o Mano me parece ter deixado muito claro nas suas entrevistas finais, ou seja, com o término do Campeonato Brasileiro, que ele sim tinha interesse de continuar no Fluminense, mas precisava entender qual era o Fluminense que ele iria encontrar em 2025. E qual era a expectativa? Acho muito interessante isso também, porque é a mesma coisa que você ir para um show onde todo mundo fala que o show é maravilhoso, fantástico, incrível, e aí você coloca o sarrafo lá nas alturas e expectativa elevadíssima para que o show seja o show da sua vida. E aí você encontra um show que realmente é muito bom, mas como a sua expectativa era muito alta, muito elevada, você acaba saindo meio que frustrado ou frustrada do show. Por quê? Porque elevou o sarrafo lá nas alturas e teve uma expectativa muito maior do que aquilo que verdadeiramente você encontrou. Por quê? Não é porque o show não era bom, é porque a tua expectativa era muito grande, era muito alta. Isso no futebol é muito interessante. Gosto muito da ideia de que cada um saiba exatamente onde pode chegar, cada um tenha dentro dos seus limites as suas missões que deverão ser concluídas. E eu, presidente de clube, estou usando o caso do Mano Menezes aqui porque sei que o time do Fluminense já está muito melhor em 2024 do que esteve, por exemplo, em 2019. Era catastrófica a situação do Fluminense e ela veio melhorando em 2020, 21, 22, 23 e 24. E eu não tenho dúvida que com a boa administração do Mário Bittencourt é natural que o Fluminense de 2025 ele seja um Fluminense ainda melhor organizado e melhor estruturado do que foi anteriormente. E eu estou citando o caso do Fluminense, mas isso vale para qualquer grande equipe do futebol brasileiro. E mais do que isso, se você resolver abrir esse leque, isso vale para as nossas vidas, isso vale para as empresas em que nós trabalhamos. É fundamental saber, olha, o nosso tamanho é esse. Qual é o tamanho do Fluminense, ainda em cima deste caso, para a temporada de 2025? Olha,
o Fluminense vai investir 30 milhões de reais. O Fluminense já fez uma limpa e ela precisava ser feita. Era uma limpa onde deveriam sair aqueles que não mais entregavam e que estavam tumultuando o ambiente por lá. E assim foi o caso do Marcelo, agora o do Felipe Melo e outros que irão sair, como John Kennedy e alguns que também não ficarão. Diogo Barbosa e por aí vai. Eu digo o seguinte, você perde jogadores que já não entregam mais aquilo que você tem expectativa que eles entregassem. E tá tudo bem. Então, realmente, estes têm que sair. E agora, quando você perde um cara como é o caso do John Arias, que é um dos 3 melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, seguramente o melhor jogador do Fluminense. E o Fluminense, podem cravar, não irá continuar, infelizmente para o Fluminense, com John Arias em 2025. Ele realmente tem propostas e como tem já uma idade interessante para poder tentar um grande contrato, é isso que ele quer e é isso que ele tem todo o direito de almejar e o Fluminense não terá como impedir a saída do John Arias. Isso significa que nesta reformulação você vai perder o jogador mais importante do seu elenco. E quem é que você vai contratar? Isso também é determinante. Por quê? Porque se você tem 30 milhões para fazer contratações e os seus adversários diretos, aqueles gigantes, têm 250, 300 ou 400 milhões para fazerem contratações, como é que você pode almejar disputar em igualdade de condições um título brasileiro, um título de Copa Libertadores da América, um título de Copa do Brasil? Acho muito difícil e isso precisa realmente ficar claro. Repito, estou usando o exemplo do Fluminense para que todos tenhamos consciência dos nossos tamanhos, dos tamanhos que nos pedem para que as nossas missões sejam concluídas dentro das verdadeiras realidades que todos nós vivemos. Você pode olhar pelo olhar holístico, ou seja, macro, e aí todos nós. Ou se você resolver ir lá para o microscópio, você olha para o uno, olha apenas para você. E aí vai enxergar exatamente o que é que você pode fazer, se o anseio em cima da sua expectativa é exatamente no seu tamanho ou se estão imaginando que você tem uma capacidade e estão cobrando algo que não só você não tem possibilidade, mas o seu entorno não tem capacidade de poder te entregar tudo aquilo que a empresa gostaria que você tivesse capacidade de realizar. Isso é muito interessante para que estas reflexões elas fiquem muito marcadas nesse final de temporada e, acima de tudo, que elas possam começar o 2025 com pezinhos no chão. Isso não tem absolutamente nada a ver com calçar sandálias da humildade. Tem a ver, sim, com a convicção correta daquilo que você tem possibilidade de fazer e aquilo que, no caso específico do futebol, por exemplo, o seu dirigente espera que você faça. Quando a expectativa é maior do que a condição que lhe é oferecida, podem estar certos e certas. O naufrágio, ele é muito evidente. Muita calma nesta hora, principalmente quando você erra no macro, quando você erra no tamanho daquele objetivo que você estipulou para aquela determinada equipe ou para aquela determinada empresa. Ótimo que a gente possa estar juntos aqui na Bandeirantes.